Olá, gente! Boa noite, tudo bem? Bom, essa é a nossa primeira live aqui de uma série que nós estamos fazendo para falar um pouco sobre projetos sociais, falar um pouco sobre o Human Day e aqui agora, dentro dessa série que nós estamos fazendo, nós estamos também convidando algumas pessoas para poder comentar um pouco sobre o que é projeto social, o que é engajamento social e como você pode se engajar. E, sobretudo, também falando dos seus projetos para que a gente possa estar aí crescendo e fomentando mais a nossa rede. E hoje a gente vai falar um pouquinho com o Bruno Russo da Hamburgada na Rua. Deixa eu ver se ele já está online aqui. Já tô chamando o Brunão. Brunão, tá aí? Acho que tá conectando. E aí, Bruno? E aí, Alesão, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Beleza? Perfeitamente, cara. Então Como tá é que você bom. tá? Tô certo, e você, belezinha? Tudo certo. Tava Como é aqui que foi a contando um visita? pouquinho. Como é que foi a visita técnica hoje? Foi animal, foi animal. Tava aqui contando pro pessoal aqui do que a gente está fazendo, né, das nossas lives. E eu acho que, Legal. falando, você me trouxe essa pergunta aí, eu acho que já vou começar apresentando um pouquinho quem nós somos para a galera que está chegando aí. Perfeito, Bom, manda bala. o Instituto Hilma, pessoal, é uma organização sem fins lucrativos que mantém e cria projetos sociais em algumas áreas. E alguns braços também, né? Então a gente tem projetos com refugiados que está saindo do forno, imigrantes aqui no Brasil. A gente tem projetos também para as pessoas em situação de rua, que no caso foi o nosso. A gente iniciou o Instituto em 2017 com essa frente, com o projeto Human Day, e outros projetos também que fomentam, né, a inteligência emocional e a educação socioemocional. E hoje a gente está falando do nosso projeto e esse projeto, ele tem a ideia de justamente oferecer serviços para as pessoas que estão em situação de rua, que geralmente não chega, né, para a rua, num formato bem Sim. diferenciado, bem humano, né? Então, corte de cabelo, roupa, lojinha, né? Uma lojinha com as roupas, beleza, enfim. E nesse ponto aí, Bruno, a gente tem sinergia, né, cara? O que é Total, hamburgada na total. rua? Vamos lá, acho que para quem ainda não conhece o projeto, né, e está entrando agora, primeiro de tudo, né, acho que são os nossos projetos aí, os projetos que a gente encabeça, são projetos que têm o mesmo propósito, no fim das contas, né, que é humanizar, criar essa empatia com as pessoas em vulnerabilidade, e no nosso caso, em situação de rua, né. E a Hamburgada na Rua nasceu dentro de um braço da Hamburgada do Bem. Então, muito provavelmente, grandes voluntários que já conhecem a Hamburgada da Rua vieram da Hamburgada do Bem, né? Que é um projeto que visa, primeiramente, as crianças em situação de vulnerabilidade. Então, a gente faz alguns eventos dentro de escolas, né, de comunidades, e com o intuito de também ajudar uma população adulta também, né, que no caso também está dentro, né, dessa rede de vulnerabilidade. Nasceu aí um projeto que mimetiza a Hamburgada do Bem, né, com as crianças, para um projeto mais para pessoas em situação de rua. E a gente começou com um braço, né, dando mais foco em pessoas em situação de rua mesmo. A gente atendia na rua os primeiros 3 anos atrás, né, o projeto vai fazer 3 anos aí agora em 2020. A gente tinha um foco mesmo de ir para a rua, tomar a rua mesmo, local público. Então a gente queria mesmo fazer com que eles se sintam em casa. A gente atendeu, por exemplo, a comunidade do Cimento, que infelizmente foi incendiada, né? A gente perdeu a comunidade recentemente, mas a gente fez uma edição lá dentro da comunidade do Cimento, mas a gente foca bem dentro de centros de acolhida, né? Para quem não conhece, existem centros de acolhida específicos, né, para essa população de rua, população de vulnerabilidade, onde eles são divididos às vezes em temporários ou às vezes
acolhimentos aí por mais longo prazo. Então, a gente queria dar um ar diferente para essas pessoas que estão lá repousando temporariamente lá nesse abrigo. A gente sabe, né, que apesar da situação, poucas pessoas ainda procuram esses abrigos. Existem muitas vagas ainda abertas dentro desses abrigos aí, e a gente queria trazer um pouquinho mais essas pessoas para lá, porque dentro de um centro de acolhida, eles têm uma assistência social, eles podem tirar documentos, eles podem receber, por exemplo, os remédios, né? Então, quando você tem uma residência, vamos dizer, entre aspas, fixa, né? Ele consegue receber todo esse apoio da prefeitura, no caso, para poder se retomar a vida da sociedade. Então, por que a gente também não poderia dar um dia diferente para essas pessoas lá dentro, né? E foi o que você falou, a gente tem muita sinergia dentro desse projeto, porque a Hamburgada também, como o Instituto Human, tem o intuito de trazer um pouco mais a humanidade para que essas pessoas se sintam acolhidas novamente na sociedade. Então, a gente oferece corte de cabelo, doação de roupas, beleza, médicos, dentistas. Então, a gente, em muitos casos, coloca próteses na hora para esses conviventes ali dentro do centro de acolhida. Eles saem com um sorriso renovado, saem com uma roupa nova, com um banho. Então, assim, tudo isso para retomar um pouquinho a humanidade e a gente também criar esses laços aí e mostrar que a população em situação de rua é uma população que precisa de ajuda, né? Interessante, interessante demais. E o legal é que vocês fazem esses atendimentos nos equipamentos públicos, né, Brunão? Isso. E o que diferencia, basicamente, do Human Day é que a gente ocupa espaços públicos, né? Então, a gente vai para as praças, a gente também já atendeu na Praça da Sé, no antigo Anhangabaú, antes da reforma. Que interessante. Muito legal. E o legal, gente, é que a gente está em parceria para uma ação em conjunto no dia 10, no dia 11 de julho, né? Daqui menos de um mês, daqui 3 semanas, para que a gente possa fazer um Human Day, né? Ou seja, possa fazer uma ação em conjunto. Então é muito interessante, muito bom, porque a gente acredita muito, né, que as parcerias, na verdade, trabalhar em rede é o que pode e como a gente consegue mudar um pouquinho da realidade, né? Porque a gente vai fortalecendo, vai fomentando. Interessante. O Bruno, e você trouxe, né, essa ideia de humanizar as relações dos seus projetos, quer dizer, nas ações da Hamburgada. E como é essa relação? Como é que é o voluntariado na ação da Hamburgada? Entendendo que existem muitos voluntários que se iniciam também, né, na Hamburgada, primeira vez, nunca teve contato em projeto social com o público, com as pessoas em situação de rua. Como é que funciona essa relação aí? A gente sempre tenta acolher ao máximo esse voluntário de primeira vez. Então, um voluntário que não conhece, ainda não teve o contato com um voluntariado com a Pop Rua, né, com a população de rua, a gente mostra para eles que a questão lá não é julgar. A gente precisa remover qualquer tipo de olhar de julgamento para essa pessoa, qualquer pré-julgamento, qualquer preconceito que você tenha, entender que aquela pessoa é um humano, ele poderia ser muito bem qualquer familiar seu, né? A gente já teve histórias de pessoas que encontraram amigos e pessoas com quem não via há muito tempo e estavam numa situação de rua. E tirar aquele receio, né? Acho que não é porque a pessoa está em situação de rua que ela vai ser agressiva, que ela vai te maltratar, ou que ela vai te tratar mal, né? Acho que tudo também vai do nosso olhar, né? Vai de como a gente também dá o primeiro olhar, o primeiro contato, eu acho que ele é muito importante, né? E quando você olha para a pessoa com um olhar de carinho, com um olhar de gratidão, com um olhar de afeto, e você pergunta o nome dessa pessoa, a história muda completamente, né, Alex? E você também sabe tanto eu que trazer um pouco mais para a realidade da sociedade essa pessoa, mostrar que a gente quer inseri-lo e a gente não está lá simplesmente para fazer um assistencialismo. O nosso objetivo não é simplesmente dar uma comida e simplesmente ir embora, dar uma roupa e ir embora. A gente dá conversa, a gente dá palavra, a gente pergunta a história dessa pessoa. Então é isso,
o voluntário ele precisa engajar com essa história dele, porque às vezes ele quer ser ouvido, né? Boa parte dessas pessoas querem expor a sua história e a gente está servindo lá realmente como uma base, né? Como um alicerce para que ele se retome, né? Possa enxergar a gente também, né? Acho que nessa história, né? Acho que eles têm mais medo da gente do que a gente tem o medo deles, né? Tem um pouco disso, né? A gente tem um Sim. vídeo explicando um pouco mais a realidade dessas pessoas e muitos deles têm a nossa visão. Queria ter uma vida normal, queria ter um objetivo, queria ter um lugar para ir, um lugar para chegar, né? Então, é isso que a gente não, às vezes a gente não dá valor, né, para o que a gente tem, e a gente mostra para o voluntário para dar esse valor e mostrar o quanto a gente está engajado com essa história dele também, né? Pois é, pois é. Eu percebo que em todas as nossas ações e quando a gente vai entendendo como trabalhar, né, com essa causa, né, como trabalhar com um projeto com pessoas em situação de rua, a gente enfrenta aí alguns estigmas, né, como você trouxe aí, e também barreiras, né? Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram, puxa, Ale, eu sinto que existe muito uma barreira entre nós e eles, né? Nós aqui que estamos na sociedade civilizada e tal, e eles que estão bárbaros, sabe? Já escutei esse tipo de coisa. E quando eu escuto esse tipo de coisa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, cara, como a gente chegou até aqui, né? Como a gente teve essa desconexão com o outro ao ponto da gente colocar esse muro. Pois é. E entendo que nessa perspectiva existe muito a gente invisibilizar esse público, né? A gente, de certa forma, passa por cima das pessoas na calçada, a gente não liga, né, para essas pessoas. A gente não E enxerga entrando. eles, né, Ale? Oi? A gente acaba não enxergando eles, né? Sim, sim, não enxerga, né? E entrando nesse assunto, né, nesse momento, eu trago também como abordar. Como que vocês abordam as pessoas em situação de rua? No caso, no dia são os assistidos. Como é que funciona? É muito legal essa parte da abordagem, porque como você comentou, né, a gente ocupa um equipamento público, né, que é o centro de acolhida, e a Uhum. gente traz um dia diferente para eles. Então, eles já ficam na expectativa realmente de ser um dia diferente, e você sente até a energia daquele lugar mudar quando a gente está lá. Então, a gente muda totalmente a forma como eles enxergam aquele equipamento. Então, a gente monta barraca, monta cozinha, monta todos os equipamentos possíveis de som, karaokê. Então, desmistifica, é Uhum. como você falou, quebra todas as barreiras do que aquilo para ele significava. Às vezes era uma sala de televisão e virou um cabeleireiro, né? Uhum. E quando eles vão receber a gente, já é um olhar diferente. Você já sente que eu tenho uma passagem muito muito bonita e não é demagogia nem nada, mas assim, eu fui parado no meio de uma edição, e um rapaz, um assistido, chegou para mim e falou assim: olha, Bruno, obrigado por você existir. Então, Uou. assim, na verdade foi ele que me tocou, né? A gente vai com esse intuito de ajudar as pessoas e esse trabalho mais ajuda a gente do que a gente imagina, né? Então, acho que na hora que a gente vai abordar a estrutura do evento, a estrutura de como a gente monta, a forma como os voluntários abordam, já cria um momento de alegria, de diferente, né, daquele momento para ele, que qualquer barreira ela é derrubada. A gente não consegue simplesmente enxergar aquela pessoa mais como um assistido. Ele é um de nós, ele é mais um ser humano, ele é uma pessoa que está precisando de ser acolhida também, né? Então, é diferente mesmo, né? Isso é muito bom, cara. Você trouxe essa questão da estrutura no nosso projeto, né, no Remandei. A gente também vai muito nessa, nessa frente, né, de criar um dia especial mesmo. Então a gente também levanta a estrutura, andaime.
E um ponto muito interessante que a gente trouxe para as nossas ações, na verdade meio que para a vida também, é nunca fazer os projetos sociais para, né? E sempre com. E isso fazer com muda toda a perspectiva do que a gente tem do projeto, da ação e do propósito mesmo, né? E pensando, e vindo nessa linha, né, de raciocínio, a gente se conectou com a Eliana Toscano, não sei se você conhece. A Eliana Toscano ela já viveu em situação de rua, né? Ela ficou mais ou menos 2 anos na rua e ela traz assim uma clareza, né, do que é a rua para quem nunca passou por essa situação, né? Para nós que estamos em situação de casa. E uma coisa que ela trouxe, inclusive, Merchan, a gente fez uma websérie, tá aqui, tá no aqui, sobre ela, fala sobre ela relatando o que é a rua, né? Pra gente trazer um pouquinho, tirar um pouquinho dessa barreira e a gente entender. Porque a gente, enfim, nunca vai saber, né? Porque nunca vivemos. Não. Mas, e uma coisa que ela trouxe, né, assim, pra nós foi, Ale, a rua é cinza demais, né? É cinza, não existe vida. E quando ela trouxe isso, cara, meio que trouxe um pouquinho do olhar mesmo para nossa cidade, né? Cara, como é que a gente está ocupando? Como é que a gente está olhando para as outras pessoas, né? Sim. E aí eu expando isso aqui também para as comunidades. Como é que está vivendo isso? Né? Como a gente está convivendo com essas diferenças e o que a gente está fazendo para poder, enfim, melhorar isso? Então, e vindo nessa perspectiva, né, de fazer com a rua para trazer mais significado e também trazer cor, vida e acesso, como é que você entende isso na humanização das relações, o Bruno? Eu acho Tanto que nos projetos quanto para a vida. eu acho que assim, dificilmente a gente encontra um voluntário que é a mesma pessoa depois de uma ação, né? Uhum. A gente, no final das edições, a gente faz um momento reflexivo, tá? A gente encerra o evento, limpa tudo, organiza, coloca tudo no Show. caminhão e a gente senta em roda para ouvir a história das pessoas. Como foi o dia da pessoa que ficou na cozinha, como é que foi o dia da pessoa que ficou no karaokê. E a vida dessas pessoas, a partir desse dia, muda completamente. Então, assim, eu vejo que depois de uma edição, e nós que já estamos nessa luta aí há mais tempo, né? Uns anos. A gente ganha aliados ali. Assim, dificilmente as pessoas não entendem um propósito. E quem está lá, quem vai buscar é porque ouviu um chamado, sabe? A gente pode acreditar em qualquer coisa. Foi o universo que te chamou, foi uma pessoa que você acha especial e que te trouxe até lá. E muda realmente a relação de como nós enxergamos o real abismo social que a gente vive, né? E sim, sim. Assim, a gente tem dados muito recentes aí de pessoas em situação de rua e ficou cada vez mais evidente agora com a pandemia. Pois é. E a gente tem mais de 24 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Então você fala, poxa, morreram 50 mil já de Covid e são 24 mil pessoas na rua. Se nós estamos em uma situação de vulnerabilidade, imagina essas pessoas que mal sabem, às vezes, o que está acontecendo, né? Então, a forma como que a gente se relaciona com a sociedade definitivamente tem que mudar a partir dessa... teria que ser no amor, né? Mas, infelizmente, algumas coisas acabam vindo de uma forma mais impactante para a gente entender, caramba, né? Qual que é o nosso privilégio aqui? Por que a gente não pode fazer pelos outros sem aquela coisa de querer em troca, né? Eu acho que a gente precisa exercer muito isso, né? A doação sem receber uma gratificação, e isso é impossível na rua. Eu nunca vi uma pessoa receber um hambúrguer da minha mão e não agradecer a Deus, não agradecer a quem ele acredita, querer me dar um abraço, enfim. Então, com certeza, como a gente lida com o mundo tem que mudar. E eu acho que essas pessoas, e quando a gente fala em conjunto, a gente está falando, estamos aqui em 2 coletivos, mas a gente tem
dezenas de coletivos que estão com o mesmo Exato. propósito e estão unidos hoje, né? Acho que também essa situação também nos uniu de uma forma muito interessante, né? Mostrar que nós estamos fazendo de várias formas e eu sempre gosto de deixar muito claro, sozinho a gente não faz nada. A gente pode Pois mudar, é. a gente pode mudar muita coisa, mas a gente não muda o mundo sozinho, né? A gente muda o nosso mundo, mas a gente precisa mesmo de um abraço mesmo coletivo de quantos mais pessoas engajadas nesse mesmo propósito, mudando essa forma de viver mesmo, né? De enxergar o outro, de enxergar o abismo social, de enxergar os nossos benefícios, né, nessa situação. Animal. E é muito interessante, o Brunão, que você trouxe, né, esse dado de mais de 24 mil pessoas em situação de rua, porque eu gosto sempre de refletir a palavra, né, a situação. Sim, Entender, porque quando a gente entende que as pessoas estão em situação de rua, cara, nós estamos em situação de casa. Né? A qualquer momento a vida pode dar enfim, uma reviravolta e nós também irmos para a rua, né? E assim como todos. Então, entender que existe essa situação, né? A situação em situação de rua já traz uma reflexão para, peraí, né? Vamos entender a situação, vamos compreender, vamos estender a mão, mas trazendo aquela reflexão, cara. A gente tá, enfim, nós somos, nós participamos de coletivo, nós temos esse feeling, né, essa empatia, mas trazer essa reflexão para todo mundo é muito importante. sim. E atrelado a isso também, né? Você trouxe a questão da pandemia. Cara, eu gosto de entender que muita gente fala que a gente está no mesmo barco, né? Mas, meu, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na Não é mesma bem assim. tempestade, né? É, A gente está na mesma tempestade. Tem uns que estão né, num baita de um barco incrível, iate e tal, e tem pessoas que estão, enfim, na boia ali, sobrevivendo mesmo. a Então, entender deriva isso mesmo, né? traz para a gente a derivas. Acho que pensar isso também traz uma reflexão muito mais profunda e principalmente dialogando com a rua. E vindo nessa linha de raciocínio, né, o Brunão, você trouxe aí que você trouxe uma história, né, de que quando você estava no trabalho ali, a pessoa, o convidado, olhou para você e falou que obrigado por você existir. E vindo nessa linha, você tem mais histórias para compartilhar? O que isso, né? Tem mais histórias da hamburgada? Como que você, nesses 3 anos aí, teve de coisa boa Eu para gosto, compartilhar agora? eu gosto de dar essa história minha, mas eu acho que a gente impacta tantas pessoas, né, Ale? Às vezes, a gente pensa, às vezes, realmente só no convidado, né, no convivente, na pessoa em situação de rua, mas para analisar, né, quantos mundos, quantas pessoas a gente está impactando com o projeto. E Pois cada, é. cada um tem uma história, e cada um tem um ponto que gostaria de trabalhar em si, cada um tem uma dor que às vezes trabalha, o fato de às vezes não conhecer um membro da família, tá? Eu já vi muitas pessoas, muitos voluntários, enxergando a figura, né, de um membro da família, a pessoa perdeu um pai ou perdeu uma mãe, e de repente é, o voluntário é praticamente adotado por aquele convivente e diz assim, ah, você é minha filha, e aquilo mexe com a pessoa de uma forma. Putz. Então, assim, é muito, chega a ser muito peculiar a forma como o universo às vezes trabalha nesse sentido, né? De trazer voluntários para as nossas edições e que realmente tem um intuito de trabalhar algo em si, e a edição acaba sendo um aprendizado, uma forma dele trabalhar aquela dor, sentindo a dor do outro, né? Infelizmente, às vezes é assim que a gente acaba, a melhor forma de lidar com a nossa dor, às vezes entendendo a dor do outro e se colocar e falar, poxa, mesmo, né? Tanta coisa ruim acontecendo na minha vida, mas isso não passa, né? Assim, o que está acontecendo de ruim na minha vida não é nem um ínfimo fio de cabelo do que essa pessoa já passou. Uhum. E assim, a gratidão de vê-los, né? Dizendo assim, olha, eu não lembro a última vez que eu comi um hambúrguer,
a gratidão deles pegando uma roupa nova, escolhendo, porque acho que é legal a gente falar também, né, dessa parte da loja, né, nos nossos eventos, é que os conviventes eles têm direito de escolha, né? Diferentemente de uma doação, de um saco de doação ou de uma mochila que ele receba com algumas peças de roupa, a nossa edição gosta de dar essa possibilidade para ele de escolher, que é uma coisa que a gente faz tão normal, né? A gente, não hoje, né? Mas a gente entra no shopping, às vezes entra numa loja e tem condições de escolher algo que mais veste bem, ou a cor que ele gosta. E a gente tem uma dinâmica muito legal na lojinha, que cada voluntário tem uma sacolinha, como se fosse um atendente mesmo, né? E pergunta: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Né? O que você gosta de vestir? Você quer camiseta? Você quer calça? Você quer um sapato? Vamos escolher que cor que você gosta. Né? Então, a gente devolve para eles essa forma de agir. Né? E teve uma história também que eu gosto de compartilhar, é o seguinte: já estava no final da edição, faço o apelo porque roupas masculinas são as nossas doações mais difíceis, né? Então, um adendo aí por favor, os meninos aí que estão nos ouvindo, né? Se possam, agora que está chegando o inverno, inclusive, né? Mas a gente estava numa edição desse ano, inclusive, e infelizmente tinha acabado as meias, né? A gente tinha conseguido uma doação de meias muito, muito legal. E acabou a meia, o convivente estava sem aquela história, né? O voluntário olhou para a meia dele e falou assim: posso te dar a minha meia? Pode ser a minha? Você se importa de ser a minha meia? Ele falou: não importa. Então, o voluntário ficou sem o sapato, tirou a meia, ofereceu a meia para o convivente, e isso ficou registrado, cara. Tem uma foto maravilhosa do abraço deles depois disso. É uma ação que, para muitos, pode ser um mero assistencialismo, mas tem muita história por trás disso. Tem muita história por trás disso. Aquela foto traz muita história e mostra o quão ações simples podem mudar a vida de muitas pessoas. Né? Sim, gera troca, né? Você gera troca ali, a conexão, isso é muito importante. Muito, muito interessante a sua fala, Brunão. A gente está falando da lojinha, é a questão da experiência, né? A gente cria um dia de experiência, eu acho que isso é muito importante. E esse ponto que você trouxe dos sacos, né, de lixo, porque geralmente é onde chegam as doações, saco preto de lixo, existe uma ideia, né? Enfim, existe o fato de você entregar as doações você coloca tudo dentro de um saco preto e entrega, né? Geralmente nas doações. Ou se não, existe também um ponto de que as pessoas chegam em algum lugar, jogam todas as roupas numa montanha e fala lá, escolhe lá, né? Tipo, não tem um cuidado. E quando você traz essa questão de poder escolher, a gente está conectando aí a dignidade, né, cara? O fato de você poder escolher o que você vai vestir, o que você quer vestir, né? Isso é ter dignidade. Então, eu gosto muito disso, gosto muito dessa experiência mesmo da lojinha, quando, enfim, nos nossos projetos, quando a gente cria e monta, porque quebra um pouquinho, né? E vindo um pouco dessa sua linha que você trouxe de ser foco assistencialista ou algo parecido, tem uma fala aqui muito importante, né? Que a fome não espera. Eu acho que sim, a gente tem que olhar para as questões, mudar as questões estruturais, né? Entender, fazer aquela reflexão, por que as pessoas estão na rua, né? Trabalhar ali para poder ir no foco, na raiz do problema e a gente trazer soluções para essa raiz do problema, que a gente sabe que é a desigualdade social, que é escancarada, como você trouxe agora com a pandemia. Mas eu acho que quando a gente faz esses projetos sociais, né, a gente está trazendo ali, além dessa questão da fome não espera, mas também um foco na experiência, né? A gente está oferecendo um serviço, algo que não chega para a rua ou chega muito... é muito difícil chegar na rua, mas a gente vem com esse cuidado, a gente vem com esse olhar.
Eu acho que isso é isso que muda vidas, né? Também, como você trouxe na sua fala. E o estigma também, né? No final das contas. A gente vai quebrando um pouquinho desses estigmas que a gente encontra no nosso senso comum. Você já teve alguma experiência dessa, de voluntários que chegaram para você e falaram, Brunão, cara, eu saí diferente, eu tinha um olhar com as pessoas em situação de rua e tô saindo com outro. Como é que foi isso? Como que funciona isso? Foi o que eu te falei, é incrível ver a gente está lá quase todas as edições, né? Basicamente todas, mas a gente vê rostinhos novos e às vezes a gente vê esse rostinho voltando e sem, sabe, sem se preocupar se está chovendo, se está calor, se está trabalhando demais, se não comeu. Cara, eu pego voluntário às vezes trabalhando, até 3 horas da tarde, sem comer o hambúrguer. E ele fala assim, não, eu não preciso comer. O pessoal come meu hambúrguer. Eu falei, não, você precisa sair daí onde você está fazendo, você precisa comer teu hambúrguer, cara, senão você não para de pé. Verdade. E você trouxe essa ideia do serviço, né? É muito legal ver o voluntário criando essa intimidade, né? Porque não é assim, né? Do nada, né? Oi, tudo bem e tal, mas criando essa intimidade, falou assim, não, você vai ficar ótimo com essa bermuda aqui, olha que estilosa em você e tal. E o cara se olha e fala, cara, eu nem lembrava a última vez que uma pessoa falou que eu ia ficar bem com tal cor, ou se ia cair bem em mim aquela roupa ou não. Em Cuidado. que momento daquela situação onde ele se encontra, ele recebeu esse tipo de elogio, esse tipo de atendimento, esse tipo de olhar, né? E o olhar que diz 100%, né, do que a gente tá sentindo. E eu lembrei de um caso da lojinha onde o convivente era deficiente visual. Olha, Então, a voluntária, além de tudo, né, descrever para ele a característica da cor, o tecido, a forma, o formato, a estampa que tinha. Olha, tem uma estampa aqui, ó, é da marca Nike, você sabe qual marca que é, a marca de futebol, sabe aquela história assim? E, sabe, o cara se realizando, porque às vezes o cara nem sabe o que está vestindo. Às vezes dá uma roupa uhum. para ele não sabe se está com uma cor colorida, e o cara quer se sentir bem. Ninguém quer estar na rua, ninguém Queremos está na rua sentir porque bem, quer. né? Todo mundo quer se sentir bem. Às vezes ele não está na rua porque ele quer, ele está passando por uma situação onde ele precisa, né? Então, a gente vê... eu tive também uma experiência de um voluntário onde existia um cadeirante, né? E era já um senhor, aparentemente ele já tinha alguma parte, talvez um Alzheimer ou alguma coisa, né? E ele estava se negando a participar do evento. Ele falou assim, não, não quero participar, não quero participar. Eu falei, mas seu fulano, olha que dia especial, olha quanta gente para fazer um dia diferente para você. Ah, não quero, não quero. Beleza. Quando eu fui ver, tinha uma voluntária lá que estava, sabe, falando com ele, falando assim, não, seu fulano, vamos jogar. O que você gosta de fazer? O que você gosta de... Você gosta de jogar um baralho? Ele, já joguei baralho por muito tempo, mas não gosto mais. Aí eu tava, né, passando pelo evento e de repente eu tava vendo a pessoa em cima do cara. Bicho, deu 20 minutinhos, esse cara tava gargalhando na mesa de baralho. E para mim, assim, foi o ápice. Para mim, a edição, quando a gente está fazendo o projeto, a gente está tão engajado na nossa cabeça o que tem que funcionar, né? Porque são muitos detalhes, muitos pequenos detalhes, onde às vezes são só os nossos olhos que enxergam, né? Para a gente, às vezes, não saiu como deveria sair, mas para o voluntário, às vezes, não é isso, né? Para o voluntário está maravilhoso, é uma mesa de plástico com baralho, mas você queria ter dado mais alguma coisa diferente, mas para ele está ótimo. Então, quando você vê essa evolução dentro do evento, quando você vê uma pessoa que no começo estava ranzinza, sabe? Tipo, não querendo participar, achando que era tudo balela, e de repente a vida parece que a vida volta para a pessoa, né? Muito legal isso. Uhum. E aqui, para mim, cara, todo esforço, sabe? Tudo que a gente fez, passou, sabe? Vale a pena. Então, Uhum. é isso. Compensa, É né? isso que vale. Demais, demais.
Legal. E é muito interessante isso porque quando a gente faz esses projetos, né, quando a gente ou ocupa espaços públicos como eu mandei, ou quando a gente vai para equipamentos públicos, né, a gente está, de certa forma, invadindo o espaço deles, né? É, Então, essa relutância é normal, né? Porque, enfim, a gente tem que pedir licença, né? A gente se preocupa muito com isso, né? Não sei, creio que certamente vocês também, né? O Burgada também. Mas sim. pedir licença para ocupar esse espaço é muito importante, porque é isso, né? A gente começa a quebrar essas barreiras aí do nós e eles. A gente vai oferecendo o serviço. E o interessante que você trouxe também é que a gente começa a conectar memórias, né? A gente traz ali a vida dessa pessoa, aí a pessoa lembra quando gostava, quando jogava, e volta para a sua vida, para, né, É. o que passou e traz isso. Então, acho que a mudança também está aí, né? Quando a gente muda, quando nós mudamos, né, a gente muda o mundo. Bom, Brunão, como a gente faz parte de organizações, né, e faz parte, qualquer organização é feita por pessoas, no nosso caso, o que é em comum é voluntário, né? Sim. A gente faz parte de uma organização com voluntários, que isso é incrível. Tem umas pessoas incríveis aqui que estão mandando mensagem, né? Então, tantos voluntários e toda a galera que está assistindo, e eu gostaria de ler, beleza? Alguns? A Bora, gente vai bora. comentando aqui. A Nina Sop, ela trouxe aqui. Saudade desses momentos de depoimentos. Aí, quando você É, falou dos depoimentos. A Larissa Avelinon, ela trouxe Amor pela Rua. Cara, sim, acho que esse sentimento a gente tem que estar sempre, né? Se a gente vai fazer alguma coisa, tem que ser com amor. A Renata Taves. Já estou emocionada só de lembrar desse momento. Creio que quando a gente estava falando da lojinha. Nina Sop, mais uma vez, na Rua Somos Um. A Sol Vieira. Saudade de ir para a praça distribuir as marmitas. Saber deles. Eu acho que é isso, né? A gente tende a gente cria vínculos, né? Vínculos é sim, muito importante. sim. O Edgar Yamal, quando a gente falou das 24 mil pessoas, ele já trouxe que já são quase 40 mil pessoas. Sim, vai contando, né? Ainda mais as famílias que Sim, eventualmente vão aumentou para com as ruas, certeza, né? né? Exato. Deixa eu ver aqui. E a Sol, ela trouxe também. No último Human Day, um cliente disse que estávamos fazendo coisas que o governo nunca fez por eles. Consciência. Cara, sim, sim. Eu acho É, que a gente tem de ser bastante crítico, né, pelo governo, pelas ações que são, enfim, não olham para a individualidade de cada um, né, não correspondem com a realidade. E sobre essa questão, então, acho que eu vou trazer isso de gancho, sobre essa questão do governo, né, como você enxerga isso, Bruno? No sentido de ações, ou, né, de parcerias, que vocês fazem no poder público, vocês fazem no espaço público, no espaço público, né? no No equipamento, equipamento né? Na público. verdade. Então, É. isso, É que assim, exato, como é que funciona essa relação? eu acho, cara, que assim, tem que ser um negócio, como a gente falou, coletivo, né? Ah, eu acho que sim, é um dever, né, do Estado ajudar esse tipo de pessoa, mas é uma ajuda, como você falou, que não olha o individualismo, né, que olha a população de uma forma geral, e a forma geral não atende, Uhum. né? A gente vê que da grande maioria que está na rua às vezes não volta para a sociedade por algum motivo. E assim, a gente também sozinhos, né, eu acho que dificilmente a gente pode impactar a vida de outra. E assim, eu ficaria muito feliz sabendo que eu impactei a vida de uma pessoa em 3 anos. A questão não é a quantidade de pessoas que a gente tirou da rua e colocou, a quantidade de pessoas que a gente impactou. Se eu mudei um pouco a vida dessa pessoa em algum momento, eu já vou estar extremamente feliz e a minha ação vai ser bem, né, eu vou ficar feliz com a minha ação. Mas, óbvio, nosso objetivo aqui, no final das contas, Ale, é que os nossos coletivos não precisem mais existir. Concorda?
que a gente não, Total, que a total, gente não total. precisa mais, que a gente não precisa mais fazer esse trabalho para tentar retirar pessoas da rua para voltar para a sociedade, porque a sociedade possa englobá-los novamente, né? Então, assim, Acolher. eu acho que assim, de uma forma muito superficial, cara, eu acho que precisa, assim, ter a ajuda de todos os lados, desde empresas, né, sociedade civil, o próprio governo com ações, e acho que a gente precisa muito investir nisso. A gente tinha uma oportunidade enorme de investir nisso agora, né, que é o projeto Na Rua Somos Um. A gente viu outros países, né, com uma atenção maior dos próprios governantes para esse tipo de população. Mas, enfim, é algo que a gente vai poder discutir aqui por muitas horas aqui, né, e talvez não entre num denominador comum, mas eu acho que tem que ser, cara, tem que ser uma tríade de sociedade, empresas e governo que se unam e busquem, porque assim, ó, a gente tem nas nossas edições um auxílio social, assim eu diria. A gente faz currículos, né, durante o evento para as pessoas que querem se recolocar. E a gente vê que precisa muito mais do que currículo, né? É uma assistência, Oportunidade. é um acompanhamento no dia que for fazer entrevista, sabe, ajudar com o que a gente pode falar, mas, né, a gente faz uma edição uma vez por mês, rotativa em cada centro de acolhida. Então, quantas oportunidades talvez a gente não perca, né, de emprego, de oportunidades de emprego que essas pessoas possam ter. Então, eu acho que, né, se a gente entra com a porta de entrada, né, a gente entra com um evento, com essa retomada da pessoa, porque aí quando você entra, você traz a vida, traz a cor de novo para aquele centro de acolhida, você traz de novo uma alegria para aquele momento, para aquela situação, porque eles estão vivendo num círculo vicioso ali de sai da rua, volta para o centro, sai da rua, volta para o centro. E aí você traz um dia diferente, você entra com uma novidade, retoma um pouco da humanidade da pessoa, fala, nem que, né, 10% olhe para aquilo e fala, nossa, a sociedade ainda confia e acredita que eu posso mudar, que eu posso voltar para a sociedade, que eu posso voltar a falar com a minha família. Que me Poxa, por que, né, enxergam, né? não tem ações já engajadas nisso, né? Então, óbvio, é o que a gente gostaria sempre, né? Que houvesse ações em conjunto, mas a gente sabe de todas as dificuldades e a gente vai fazendo o nosso trabalho enquanto isso, né? Sim, total. Cara, eu tô assim, com você. Toda vez que quando a gente junta, né, o poder público, o segundo setor e o terceiro setor, ou seja, quando a gente consegue juntar todo mundo em prol de uma causa, é aí que está a solução, né? É aí que começa a mudar. Porque cada um vai contribuir com a sua expertise, vai contribuir com a sua abertura, e principalmente a abertura no mercado de trabalho, como você trouxe na oficina de currículo. E aí a gente vai realmente olhando como um todo. Eu acho que a gente já tem um certo pé atrás, né, com o governo, de fato, né, é muito falho, né, como você trouxe, na questão de não olhar a individualidade de cada um. Isso é uma falha e a gente precisa trazer aí políticas públicas urgentes para que, né, olhe e resolva isso. Mas, de fato, acho que a mudança realmente tá nos três. Aqui no Rio Mandei, a gente também trabalha com essa. A gente ocupa espaço público, como eu havia falado aqui nessa live, então a gente vai numa praça, mas a gente também leva o poder público com a gente. Né? Então a gente é oficina de empregos, a gente também leva o pessoal da SMART, da Secretaria de Assistência Social, o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos, a gente leva o pessoal da Secretaria da Saúde, poder público como num todo, nas suas secretarias e divisões, para que possa oferecer também o serviço. Porque é isso, cara, eu acho que a gente tendo essa interconexão que as coisas mudam. A Patrícia, ela trouxe aqui, levar dignidade para as ruas é um ponto muito importante. Bom, de fato, né? Começo de tudo, né? É o começo de tudo, é o acesso. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Christopher falou, os detalhes importam. De fato, cara, de fato. Os detalhes Cada importam bexiga que a gente muito. enche e amarra é um detalhe, a gente pensa nisso e isso faz a diferença.
Parece que não, né? Parece que não, parece que não. Os detalhes, o Bruno, eu gostei desse assunto. Como é que funcionam os detalhes aí na hamburgada? É, Eu entendo que vocês olham para tudo, né? Mas quais são os mínimos detalhes aí? bom, dá para ser bem detalhista em vários pontos aqui, tá? Mas assim, a gente No geral, deixa, nas relações. mas a gente gosta de, por exemplo, deixar o lugar com a cara do que ele é, né? Então, a oficina de currículos, a gente tem banners, né, para cada uma das ações, então a gente identifica os locais. No nosso cabeleireiro, né, então eles têm, né, aquela capinha, então a gente coloca as capinhas estilizadas e traz pergunta para ele como que é o corte, então esses detalhes também importam. É, Animal. eu acho que, assim, desde a folha da nossa. Quando a gente embala o hambúrguer, a gente embala o hambúrguer numa folha da hamburgada. A caixinha da nossa batata é da hamburgada. Então, assim, são tantos detalhes que fazem o evento dar certo, né? E a gente está Que com eles bom. na cabeça o tempo todo, né? Olhando a cada detalhe, né? E, cara, de fato, os detalhes importam, né? A gente já está se encaminhando aí pro final da nossa conversa, do nosso bate-papo. A última pergunta aqui, né? Quais são as suas dicas, o Brunão, para quem está querendo se engajar, né, entendendo que talvez tenham pessoas aqui, voluntários que ainda não se engajaram em causas sociais, causas com pessoas em situação de rua. Qual que são suas dicas aí de ouro? Legal. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que a Tatá aqui no comentário que me lembrou aqui. A gente também faz edições temáticas, né? E eu tinha realmente esquecido desse detalhe. Então, no Natal, a gente teve uma edição realmente que parecia uma ceia de Natal. A gente colocou todo mundo em mesas compartilhadas, né, para trazer essa história do Natal. A gente oferecemos panetone, doce, edição de Animal. festa junina com quadrilha, sabe? Então, assim, bandeirinhas. Detalhes. Então, detalhes que a gente pensa, todos os voluntários da organização pensam no evento perfeito e a gente consegue sempre realizar com muita perfeição, sempre, 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 graças a ele. Bom, acho que pensando na forma de como se engajar e está querendo trabalhar ou se voluntariar, na verdade, né, em projetos com pessoas em situação de rua. O que eu falei, eu vou retomar do que a gente comentou no começo da nossa live. Tirar qualquer tipo de olhar de julgamento quando você estiver aqui dentro, né? Quando você estiver Primeiro durante passo. a ação. Não pergunte por que essa pessoa está lá, não julgue por que essa pessoa está lá, né? Não queira achar que se quisesse sair da rua, se quisesse parasse de beber ou né, qualquer vício que ele tenha. A rua, a gente não sabe como é, mas a gente entende e os escapes da rua são esses mesmo, né? Ninguém está lá porque quer. E eu acho que é um momento essencial, Ale, para a gente engajar mais pessoas nessa causa, porque foi o que a gente falou, essa pandemia mostrou o abismo enorme que a gente tem social dentro do país como um todo, né? A gente vê a pandemia Sim. crescendo em locais onde a gente sabe que não tem essa assistência, né? E esse é o momento, cara. Acho que esse é o momento de se engajar, assim, tem milhares e milhares de coletivos. Se você acha que você não vai se dar bem, que você não vai se dar bem para falar com a pessoa, você tem o backstage, você tem pessoal de apoio, você pode trabalhar fazendo marmitas, entregando, sem ter aquele relacionamento. Ah, eu trabalho com alguma coisa. Será que o meu trabalho pode ajudar? Reflita, né? A gente pode refletir, fazer essa autorreflexão. Será que o meu trabalho, será que o que eu faço hoje como né, o meu trabalho principal, eu posso ajudar pessoas em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade com o meu trabalho, com o meu conhecimento, né? Acho que isso é legal da gente refletir. E então, assim, tem para todas as formas, né, de trabalho, de voluntariado. Tem desde na conexão mais forte, se você quer ter essa conexão, se você quer sentar com ele na rua e bater um papo sobre
né, o universo, você vai bater um papo com ele, vai falar, e, Exato. enfim, acho que tem um pouco disso, e acho que tentar trazer nesse momento, cara, acho que esse momento assim, abre muitas portas para a gente engajar pessoas. Sim. Adorei o comentário aqui da Tatá. Só vai que dá. É, pode ser Animal. isso também, né? Só vai. Sim, concordo. É, Eu acho que a gente está vendo, pelo menos eu estou enxergando agora, assim, a minha rede, né, e as pessoas em minha volta, assim, realmente engajadas, sabe? Tipo, cesta básica, doações, dinheiro, qualquer coisa, máscara, cara, como a gente está vendo essa onda de solidariedade pois atingir, é. né, a população de uma forma geral. Pô, por que que isso não era o normal antes, né? Espero que esse normal mantenha-se, né, na pós-pandemia, mas acho que essa onda de Sim. solidariedade, com certeza, precisa ficar, precisa manter, e esse é o momento. Animal. Boa, Brunão. Bom, como eu havia falado aqui também no começo, a gente está fazendo essa live porque a gente está fazendo uma série de lives conversando com a galera, porque a gente, enfim, parte do core aqui da Rio é trabalhar em rede e é isso, a gente quer fomentar, quer ajudar, quer se conectar, quer fazer coisas juntos, mas também porque a gente tem uma ação em conjunto, né? O Instituto Hillman com a Hamburgada na Rua, que é o Hillman Day Human Day no mês que vem, né? Que vai ser dia 11 de julho. Nós vamos mas falando de rede, né? Nós vamos fazer no Lucão, que é do Ninho Social, que vai ser na sede dele. E a gente também vai levar alguns serviços que são muito importantes para a rua nesse momento, né, Bruno? Que é a loja de rua. Então a gente vai tentar trazer esses detalhes também para a rua nesse dia. A gente vai ter banho, vai oferecer, na verdade, banho para que a galera possa, enfim, tomar e se higienizar. A gente vai levar informações para a rua, que é muito importante, informações de auxílio emergencial, informações sobre a pandemia, EPI, né, que é muito importante também para a rua, e também uma alimentação. Tudo isso fazendo com que a gente possa não gerar aglomeração, fazer da forma mais rápida possível. E o público também, né, Bruno? Porque não sei se vocês já trabalharam, mas a gente vai fazer ali perto da Cracolândia. Então, o nosso público ele vai ser bem direcionado para quem convive na Cracolândia. Então, é uma importância aí, meio que em dobro, porque hoje a prefeitura está assistindo muito ao centro de São Paulo, ali na Praça da Sé, República, a galera que vive lá. Mas a galera da Cracolândia, pela nossa comunicação, não está sendo tão assistida. Então, fazer essa parceria agora, né, em conjunto, fazer essa ação em conjunto com a Hamburgada vai ser muito importante, principalmente entendendo esse cenário. E eu deixo aqui aberto, né, quem quiser se engajar, ajudar, fazer acontecer, mesmo de casa, porque como você trouxe, né, o backstage é muito importante, então ajudar a fazer isso acontecer. A gente está com todas as informações necessárias no arroba Day, projeto.humanday, na página do Instagram. Essa página também está na nossa descrição da página do Instituto Human. E se você quiser fazer parte, ajudar de alguma forma, conecte lá, entenda como você pode ajudar. A gente também está com uma campanha para arrecadar fundos, para levantar toda essa estrutura, levar uma loja de andaimes, trazer cor para a rua, com muito cuidado, claro. Então, você pode nos ajudar, a gente está na reta final para a gente conseguir levantar essa grana toda para fazer tudo isso acontecer. Então, fica o convite para todas e todos que estão aqui, que queiram se engajar de alguma forma. Brunão, tô ansioso pra caraca para a gente estar fazendo essa ação em conjunto no dia 11. Que pena, né, que você não vai poder participar por questões, enfim, de saúde e de cuidado, que é muito importante. É importante a gente também olhar Mas para nós, né, para poder ajudar o outro, a gente também tem que se ajudar, né? Acho que também fica esse recado, né? A gente e tem que lembrar que estar estamos bem. na pandemia, né?
A gente tem que estar bem com a gente mesmo para poder ajudar o outro, né? Senão não faz sentido, né? E a gente tá, quem não pode estar lá como eu, pode fazer a parte arrecadando doações, a gente vai entregar os EPIs também, né? Então, Exato. máscara, álcool em gel, assim, tudo que, né, é de emergencial para esse momento é o que a gente vai atender nesse dia por questões de necessidade mesmo, né? Não tem nem como pensar em outra ação dentro da Cracolândia ali, né, lá na sede do Ninho com o público da Cracolândia, sem ser uma ação emergencial e necessária, né? Pois é, exatamente, Lucão. Ô, Brunão, você falou ninho social, eu lembrei do Lucas. Pois é, Bruno, de fato, acho que esse cuidado é muito importante agora, né? Mas também está fomentando essa rede. Então, Bruno, cara, muito obrigado pelo trabalho que você faz, que é necessário, inspira muito, vocês me inspiram, muito obrigado. Muito obrigado pela parceria também. Espero que seja a primeira de muitas, porque as coisas só vão para frente quando a gente faz junto, cara. Não tem outra saída, né? Então eu fico aí muito feliz. Quer deixar algum recado para a galera que está aqui? Enfim, de boa noite? Quero agradecer a todos que estavam aqui, que puderam contribuir também com os comentários. A live vai ficar gravada, né, Ale? Vai ficar aí disponível? Como é que você vai Isso. fazer? Ah, beleza. Confesso que é uma das primeiras vezes, então eu vou fazer de tudo para que fique gravada. Independente, acho que eu queria deixar claro aqui que é a primeira de muitas parcerias. Vocês inspiram a gente demais também. Quem está na rua, quem está na linha de frente, merece realmente essa retribuição, esse carinho. E quem está lá também precisa da gente. Então, quanto mais força, quanto mais pessoas, mais braços a gente puder unir, vai ser melhor. E a gente conta com a ajuda de todo mundo para fazer esse mundo, né, um lugar diferente, um lugar melhor para a gente viver, né, Lesão? Um pouco melhor. Exatamente, um pouco melhor, né, Bruno? Cara, é isso. Ação emergencial do Human Day no dia 11/7, no sabadão. Vamos para cima, vamos juntos. Obrigado a todas e todos que também acompanharam aqui nossa conversa, participaram também. Estou vendo a galera aqui comentando, tá sensacional. Somos um. Gente precisa de gente para ser gente sempre, claro. Muito bom, a edição será sucesso. É isso, gente. Gratidão imensa. Obrigado também por vocês. Valeu. Obrigado pelo interesse de vocês. Obrigado por tudo. E vamos juntos, na luta sempre. Quem Bora. Pode mudar o mundo? Tchau, gente. Todos nós. Aê! Valeu, gente. Pessoal. Um abraço. Tchau.